Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, né? Mais uma série de vídeos que a gente vai colocar aqui no YouTube, certo? Eu sou o professor Éder Carlos Fernandes, no qual vou estar auxiliando vocês aqui, certo? Da melhor maneira possível, ok pessoal? E nessa série de vídeos vai ser intitulado como se fosse eletricidade e magnetismo para leigos, né? Por quê? A gente vai ensinar, tipo assim, toda a parte de eletricidade e magnetismo para leigos, né? Então se você tem alguma dúvida sobre essa dificuldade, né, de entender essa parte de eletricidade, essa parte de mais, sabe, conceitual, né? Então esse vídeo vai ser feito para você, série de vídeo, né? Então a gente vai começar com o primeiro vídeo aqui, né? A gente falando um pouco de grandeza elétrica, sobre o que é corrente, o que é tensão, como que funciona a lógica dela, certo? E a gente vai explicar de forma bem detalhada, né? Então isso aí vai ser um norte para você entender melhor como que são esses conceitos, ok, pessoal? Vai ser bem prático e bem intuitivo, ok, pessoal? Então vou tirar meu rostinho aqui e já vou começar essa primeira tutorial, né? Aula, curso, né? De como que funciona isso aí, ok? Vamos lá então, né? Então fechando aqui meu rostinho, né? Então primeira parte aqui então, ok? Então aqui a gente vai começar sobre eletricidade aplicada, né? Grandeza elétrica, e a gente vai falar sobre tensão, né? Tensão elétrica, né? A gente fala muito sobre isso aí, né? Você vê os eletricistas falando, assim por diante, né? Então aqui, o que acontece? Elétrons, né? Então são cargas negativas, né? Então elétrons são carga negativa, certo? Então vou mostrar um desenho aqui, né? De uma pilhazinha, né? Que tem vários elétrons aqui, cada uma delas são cargas negativas, ok, pessoal? Então tranquilo aqui, certo? E aí o que acontece, né? Quanto mais elétrons eu tenho, né? Dentro de uma terminal, vamos imaginar uma bateria, né? Então quanto mais elétrons eu tenho num terminal, maior potencial de carga elétrica. Quanto menos elétron, menor potencial de carga elétrica, certo? Então menos elétron, menor potencial de carga elétrica, certo? Beleza, gente? E aí vamos lá então, né? Então tipo, esse próximo slide aqui, né? Então tensão elétrica. Então o terminal onde existe o maior número de elétrons é denominado como carga negativa, ou seja, tem o maior número de elétrons é denominado como carga negativa. O terminal onde existe um menor número de elétrons é denominado como positivo. Então, onde eu tenho o maior número de elétrons é onde eu tenho minha tensão elétrica, ou seja, eu tenho minha carga elétrica maior, né? Eu tenho, gira minha eletricidade ali, certo? Beleza? E aí, vamos lá, né? Então, no terminal onde eu tenho mais elétrons negativos, eu tenho um potencial elétrico maior, ou seja, né, é bem estranho falar aqui agora. Então, o positivo nosso que você vê convencionalmente aqui é o negativo, certo? Quando tem maior carga elétrica, né? Se tratando no contexto da física. E no terminal onde tem menos elétrons, né? Que é o positivo, seria, como falo, o positivo, né? Seria o negativo, né? Que tem o maior potencial elétrico, né? Que tem o menor potencial elétrico, certo? Então isso aí a gente vai entender melhor. Tá meio confuso aqui, porque na lei da física, o elétrons carga negativa. Então, onde provém a eletricidade. Menos elétrons seria, como falo, positivo, certo? Beleza, gente? Vamos entender melhor mais para frente aí, certo? Neste caso, temos uma diferença de potencial que é o DDP, né? DDP, né? Diferença de potencial elétrico, ou seja, onde tem mais elétrons, onde tem menos elétrons, diferença de potencial elétrico entre eles, né? E através da DDP que temos a tensão elétrica, certo? Onde a tendência é de onde tem mais elétrons aqui e para onde tem menos elétrons, igualando os dois terminais, né? Ou seja, onde tem mais elétrons, onde tem maior carga de elétrons, né, negativo, saindo por onde tem menos elétrons, que é o positivo, certo? Aqui eu tenho uma ilustração bem simples que dá para entender melhor isso aí, certo? Então, tensão elétrica, certo? Mais elétrons, né? Aqui na pilha aqui está como negativo, né? Mas porque tem mais elétrons aqui, certo? E menos elétrons tem negativo. Então, a tendência natural, o que é? É da onde tem mais elétrons ir para onde tem menos elétrons, certo? Então é essa a ideia. Assim, só que para que isso ocorra, né, tem que ter um fiozinho, né, condutor ligando entre os dois, né? Que vai acontecer o quê? Que vai acontecer a corrente elétrica, ou seja, a transição de onde tem mais elétrons para onde tem menos elétrons, certo? E aí a gente vai entender melhor mais para frente. Não vou comentar muito aqui agora, vamos ver nos próximos slides aí, certo, pessoal? Então vamos lá, aqui, continuando aqui, né? E aqui a tensão elétrica, né? Resumindo, tensão elétrica é a diferença de elétrons de um terminal para o outro, que é conhecido como DDP, diferença de potencial, ok? Beleza, gente? Então é essa a ideia aqui, né? E aí, né, se você for calcular, fazer um cálculo, né, como uma lei de Ohms, por exemplo, né,
Então a diferença de potencial elétrico DDP é denominado tensão elétrica, né? Volts, né? Que é a letra denominada dele, certo? Volts, né? Que é a tensão elétrica, certo? Não é como fala, quando fala volts, né? É a tensão elétrica, certo? E as letras utilizadas, V, E ou U, né? Que é igual a tensão elétrica, certo? Vamos partir para a próxima etapa aqui, que seria a corrente elétrica, certo? Então na corrente elétrica a gente vai trabalhar, vai falar o que, né? Nessa corrente elétrica aqui, né? Como que o complemento da tensão, né? Beleza? Então vamos lá aqui, né? Então, será usado para explicar o exemplo da tensão elétrica uma diferença que vai do condutor interligando os dois terminais, ou seja, então vou ter um condutor, né, ligando nesse cara aqui até o outro lado aqui, certo? Então vamos olhar aqui então, né? Então aqui está o condutor aqui, certo? Então aqui a tendência natural, onde tem mais elétrons, né, da diferença de potencial, e para onde tem menos elétron, que é o positivo aqui, certo? Beleza? E aí, o que vai acontecer? Aí eu fecho o meu circuito, certo? Normalmente vou ter uma carguinha aqui, uma lâmpada, algo do tipo aqui para acender, né? Que eu coloquei só para exemplificar como funciona, ok? Beleza, né? Continuando aqui, né, corrente elétrica. Agora, né, com isso, além de ter uma tensão elétrica, temos também uma corrente interligando dois terminais, ou seja, um fluxo de elétrons se movendo entre um terminal e outro, até que as DDP se igualem, ou seja, né, aqui vamos voltar aqui no desenho aqui, no outro desenho, né? Então o que vai acontecer aqui? Então tem um fio terminal interligando um no outro, né? O que vai acontecer? Os elétrons que estão armazenados aqui, eu tenho um caminho que eu posso percorrer isso aqui, ó. Então, é como tipo assim, quando fala de corrente, é isso aqui. A corrente é o fluxo de elétron passando para o lado do outro, né? A gente pode exemplificar, por exemplo, como se fosse uma corrente d'água, né? Quando você está na torneira, está fechado, está estancado, né? O que vai acontecer? Eu abro a torneira, gera uma corrente d'água. Então, imagina que os elétrons e as águas fluindo de um lado para o outro, certo? Beleza? E onde tem mais elétrons aqui, que é o carga negativa, e para onde tem menos elétrons, né? Beleza? E aí, né, com isso aqui, é importante a gente ver o que? Com isso, presume-se que quando tiver tensão, vai ter corrente. Ou seja, se eu tiver... Vamos imaginar o seguinte, o que essa primeira parte quer dizer, né? Se eu tiver carga nessa bateria aqui, ou seja, se eu tiver tensão nessa bateria, ela está totalmente carregada, eu ligando um fio, automaticamente eu tenho uma corrente elétrica, né, eu ligando esse fio, né? Beleza, né? Lembrando que a tensão sem corrente, ou seja, os dois terminais sem o material condutor interligando, não há corrente, ou seja, né? Com isso presumo que quando tem tensão vai ter corrente, se eu tenho tensão vai ter corrente. Lembrando que existe tensão sem corrente, ou seja, os dois terminais sem o material condutor, ou seja, o que vai acontecer aqui? Eu tenho que minha pilha, certo? Sempre vou ter tensão, mesmo se eu não tenho um fio ligando aqui nele. Então vai ter minha tensãozinha aqui dentro, certo? Mas ao contrário, não tem. Então não existe uma corrente sem tensão, porque se não tiver uma DDP, uma diferença de potencial elétrico entre as duas pontas, eu não vou ter o quê? Eu não vou ter minha corrente circulando, ou seja, né? Se eu não tiver se essa bateria não existir aqui, o que vai acontecer aqui? Eu não tenho uma corrente porque eu não tenho elétrons passando pelo fio, ou seja, eu tenho que ter uma tensão para mim ter uma corrente, certo? Mas eu não tenho corrente sem ter uma tensão, sem ter um fluxo de elétron fluindo entre eles, certo? Beleza? Continuando aqui, então gera muita dúvida nessa parte aí, certo? Poxa, peraí, então o negativo é o positivo e o positivo é o negativo, né? Então eu falo assim, então o negativo é o positivo, que a gente conhece hoje, né? Nessa elétrica, né? E o negativo é o positivo, né? É isso aí, pessoal. No contexto da física, elétrons são carga negativa, então o negativo seria o positivo, certo? Só que aí, né, aí que acontece? O sentido da corrente real, né, é do negativo para o positivo. Então esse aqui é o real, né, da corrente, ou seja, onde tem mais elétrons e para onde tem menos elétrons que é o positivo, né? Mas para facilitar o entendimento disso aí, porque senão ficaria muito confuso, né? Fez o sentido real, que é o sentido físico real da corrente, ou seja, negativo para o positivo, certo? E aqui no outro aqui, certo? Seria o sentido convencional, ou seja, uma maneira mais fácil para a pessoa entender essa parte, certo? Onde seria o quê? Do positivo para o negativo. Então, convencional. Normalmente, quando você faz cálculos de circuitos elétricos, você faz
da corrente convencional, do positivo para o negativo, ok, pessoal? Então vamos colocar aqui corrente elétrica, né? Fluxo ordenado de elétrons, né? Que é corrente elétrica, certo? Então, e aí ela é representada, a grandeza elétrica dela, ampere, né? Também pode ser representado por AI, né? Que é a intensidade da corrente. Então, corrente elétrica, amperes, né? Então, que é o Azinho. Tensão elétrica, né? Seria volts, o V, certo? Beleza, gente? Tranquilo? Então, com isso aqui, pessoal, vou voltar meu rosto aqui de novo, né? Então, com isso aí, a gente tem uma introdução aí de qual a diferença de tensão e de corrente, certo? Se caso você gostou desse vídeo aí, gente, a gente vai dar pelas considerações finais. Deixa eu calmar aqui, né? Então, pelas considerações finais, a gente viu que é a diferença de uma tensão, de uma corrente, de uma maneira bem básica, bem simples, né? Para que você consiga entender, certo? E agora a gente vai finalizar esse vídeo, mas antes disso, né? Deixa seu like aí, se inscreva no canal, certo? Nos dê sugestões, certo? E nos vemos no próximo vídeo, ok? Um forte abraço a todos.